responsável pelo sistema viário como um todo nacional é a União, ou seja, somente o governo federal é quem pode editar uma lei que se permita ou que se proíba alguma coisa no trânsito. E nós não temos a proibição no Código de Trânsito Brasileiro para os mototaxistas. Pode o município, por exemplo, fazer um decreto para regulamentar. Taubaté foi pioneira na questão do mototaxista. Nós temos desde a década de 1990 uma lei municipal que regulamentou. Segundo Newton Borges, diretor de Mobilidade Urbana de Taubaté, a prefeitura não descarta ampliar a regulamentação do serviço. O mototáxi aqui, ele está funcionando, mas ainda é uma lei antiga e precisa ser reformulada. Hoje não tem ponto e eles não têm uniforme. Partindo então da formulação, aí sim a gente vai exigir colete, o curso. O especialista em mobilidade urbana, Adriano Tirelli, defende que o poder público precisa oferecer regras claras e garantir a segurança de quem opta por esse tipo de transporte. A falta de proteção externa, onde o próprio corpo do condutor faz a barreira de proteção, queda de passageiros, porque dificilmente nós vamos ter o respeito a velocidades. Claro que existem pontos positivos. É uma realidade que os municípios vão ter que enfrentar em algum momento. Em outras cidades da região, como Guaratinguetá, o serviço também tem grande oferta. E por lá, a Amadá Oliveira confessa que até sente medo, mas que não abre mão do mototáxi no dia a dia. Eu gasto o valor de R$ 4,70 no mototáxi e ele é muito mais rápido. Às vezes eu tenho medo, tem alguns motoristas que não são muito conscientes e eles vêm cortando e vão fazendo altas loucuras e a gente tem que se segurar para não ir, mas tem alguns motoristas que são bem conscientes, eles dirigem muito bem. Duda Vasconcelos para a Rádio Band Vale FM. Música e informação. Agora 8h09. Pela primeira vez na história, o número de matrículas em cursos de ensino superior à distância superou o das graduações presenciais no Brasil. Segundo o Censo da Educação Superior, divulgado pelo INEP, mais de 5 milhões de alunos estudam na modalidade remota. Informação que chega com o repórter Douglas Cruz. Oi, Douglas, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal Primeira Hora Regional. Pois é, recorde no número de alunos matriculados em cursos de ensino superior à distância, segundo o Censo da Educação Superior de 2024, divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 50,7% dos estudantes estavam matriculados em cursos EAD no ano passado. Foram 5,1 milhões de alunos na modalidade remota contra 5 milhões no ensino presencial. Para o sociólogo Simon Schwartzman, o ensino à distância atende a um público que não possui tempo ou recursos financeiros para frequentar aulas presenciais. O ensino presencial, em que o aluno pode passar o dia na universidade, ao lado dos professores, com os colegas, é muito melhor. O ensino à distância, ele acaba atendendo uma população mais velha, nem conseguiria pagar uma educação numa universidade privada mais cara. É gente que tem que trabalhar durante o dia. Esse é o caso da estudante de serviço social Luciene Verônica Pereira, que optou pela graduação à distância para conseguir conciliar os estudos com a rotina. É uma experiência mais fácil por cada idade, a correria do dia a dia, né, mãe, trabalho, aí o estudo é mais apropriado, o horário, você pode escolher o horário que você quer estudar, as aulas estão sempre disponíveis nas plataformas para a gente estudar o horário que a gente quiser, além do custo-benefício, né, que é uma faculdade mais barata. Já a universitária Mariana Camargo, que cursa biotecnologia na Unifesp de São José dos Campos, acredita que a experiência presencial oferece vantagens importantes para a formação acadêmica. Eu nunca cogitei fazer EAD, porque eu acho que o ensino presencial ele fornece mais experiências de networking, também tem a troca com os colegas de sala, a gente aprende muito mais, tem a vantagem também de, por exemplo, no mercado de trabalho, isso influencia bastante, até hoje em dia, eu acredito. Apesar da expansão do ensino remoto, especialistas chamam a atenção para as dificuldades que estudantes EAD ainda enfrentam no mercado de trabalho. A gente sabe que muitas pessoas completam o ensino superior à distância e elas acabam indo trabalhar em atividades de nível médio, em funções que, na verdade, não requerem um diploma de nível superior. A impressão que dá é que, para muita gente, apesar de tudo, traz alguma vantagem, mas não é a mesma vantagem que você tem de obter um curso numa universidade
universidade mais qualificada. Na prática, essa percepção também é compartilhada por alunos. O estudante de Engenharia da Computação Eduardo Locali, que faz graduação à distância, reconhece que as empresas ainda dão preferência a currículos de quem fez faculdade presencialmente. Eu acredito com certeza influencia num vácuo, simplesmente entre presencial e remoto. Eu acredito que presencial ainda tenha mais efeito. De acordo com o Censo da Educação Superior, o Brasil tem hoje mais de 10 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. Douglas Cruz para a Rádio Band Vale FM, música e informação. 8h12. A gente vai para a primeira pausa do Jornal Primeira Hora Regional e, na sequência, tem o bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Na Band Vale, Primeira Hora Regional. Muito prazer, somos o Grupo Milclean, com mais de 7.000 colaboradores espalhados por todo o Brasil e também com unidades nos Estados Unidos. Somos referência em inovação e tecnologia no setor de limpeza e múltiplos serviços. O Grupo Milclean conta com certificações de nível mundial, garantindo qualidade e segurança para o seu negócio. Pode confiar, Grupo Milclean, há mais de 25 anos o seu grande parceiro. Saiba mais em www.milclean.com.br. Bom mesmo é viver em uma cidade de oportunidades. E aqui em São José, as oportunidades são para todos. Para quem busca trabalho, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, facilita o acesso a novas vagas. Para quem sonha em empreender, incentivo, mentoria e espaços de inovação que colocam ideias em movimento. São José dos Campos é assim, um lugar onde se trabalha, estuda e principalmente se vive com dignidade. Porque bom mesmo, você já sabe. Bom mesmo é viver em São José. Aproveite para abastecer seu negócio ou sua casa pagando o preço mais baixo que você já viu. É o Atacadão, o maior atacadista do Brasil, e negocia de perto para sempre oferecer ofertas incríveis para valer. E você pode pagar todas as suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Compre e comprove. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. É quarta-feira, sede de gol da Coop. Confira as ofertas exclusivas para cooperados. Cerveja Estrela Galícia lata 350ml por R$ 3,99 cada. Gatorade Berry Blue 500ml por R$ 4,99 cada. Salgadinho Yoquitos 45 gramas tipos por R$ 1,99 cada. Somente hoje, dia 24 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Aproveite as ofertas que toda quarta-feira a Coop traz para quem tem paixão por futebol. Beba com moderação. Oito horas e 15 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias aqui na Band Vale FM. Tudo bem, Carmo? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia para você, Cláudio Nicolini, claro, bom dia a todos os amigos que nos acompanham, estão nos ouvindo e nos vendo aqui na Band Vale no Bate-Papo Esportivo. Muito bom, que começa falando de basquete. Basquete é pura emoção, diria o saudoso mestre Alberto Simões. Hoje tem jogo grande, hein? Hoje tem São José e Bauru e vale a sobrevivência do time joseense no campeonato. É ganhar ou vencer, Antônio Carmo? Porque perdeu o primeiro jogo, domingo em Bauru, dessa quartas de final, perdeu por 84-77, um jogo equilibrado, mas o Bauru prevaleceu como mandante, e aí segurou a pressão e ganhou o jogo. Agora essa pressão toda vem para São José, acontece. Então o time sabe que hoje é o dia. Se perder, acabou o campeonato e a chance de ir para uma semifinal. Se ganhar, tem um terceiro jogo amanhã ainda, jogo hoje, portanto, 7h30 da noite, lá na Arena Farmaconde. O jogo é igual, Nicolino. Então, como o Bauru ganhou em Bauru, São José pode vencer aqui? Pode. Bauru pode até ganhar em São José. Claro, é um confronto de dois times de patamar aí equilibrado. São José mudou muito o time em relação à temporada passada, é um novo time que vai se ajustando
sob o comando do técnico Regis Marrelli. Vamos ver o que consegue hoje, né? Tem toda essa pressão de saber que se perder, acabou. Bauru não. Bauru sabe que se perder, volta para o hotel, descansa e amanhã retorna para o ginásio para fazer o terceiro e decisivo jogo. Então hoje a pressão e a responsabilidade maior, elas estão em cima do São José. Muito bom, hein? Boa sorte para os meninos joseenses. 7h30 da noite na Arena Farmaconde. Lá na Arena Farmaconde, Antônio Cabo, não tem rampa como tinha no velho ginásio, ou tem, né? No velho ginásio Lineu de Moura. R$20 a entrada, não é de graça, hein, pessoal? R$20 a entrada para assistir o basquete. O jogo grande, jogo bom, jogo de tradição. São José e Bauru, torcedor vai lá prestigiar o time de basquete, certeza de um grande espetáculo. Meu querido Antônio Carmo, dito isso que movimenta a nossa região, olha, ontem o Lanús derrubou o Fluminense, o Renato Gaúcho, tremeu o Maracanã, quase vem abaixo. Antônio Carmo, uma hecatombe passou pelos lados das Laranjeiras na noite da terça-feira. E para este cidadão aqui que assistiu o primeiro tempo e depois foi descansar o sono dos justos, eu falei assim, foi um, podia ser 3, vai ser 4, 5 e vou ver o que eu vou falar amanhã. Aí acordo e vejo o 1-1 Fluminense eliminado e Renato Gaúcho fora do Fluminense. Pediu o boné, o Fluminense falou, beleza, vai com Deus. Um abraço para quem fica, Antônio Carmo. 1-1 o resultado final. O Fluminense não tivesse tomado aquele golzinho bobo no finalzinho do jogo, lá em Lanús, no primeiro jogo, poderia, né, ontem com o empate ir para os pênaltis, mas é claro que a situação é totalmente diferente, o time entra ali em campo com uma outra postura. Como você disse, foi muito melhor ao longo do primeiro tempo. O Lanús no primeiro tempo, acho que deu um chute para gol, o Fluminense foi totalmente superior, fez 1-0. Ele colocou bola na trave, o gol foi do Canóbio, o Samuel Xavier chutou bola na trave, poderia ser 2-0, pelo menos 2-0, e o jogo para o segundo tempo teria uma outra cara. O Fluminense não aproveitou, aí para o segundo tempo teve aquela confusão, o jogo atrasou acho que em 20 minutos, briga lá da torcida do Lanús, polícia foi interferir lá para arrumar a situação, cenas lamentáveis. De novo, né, que a gente vê aí em jogos envolvendo aí torcedores nas competições sul-americanas. E aí demorou um pouco, esfriou os times, mas se esfria um, esfria dois, e o Fluminense não voltou bem para o segundo tempo. Quando tomou o empate, já dava a impressão, não vai ter bola para fazer um segundo gol, não. Não fez e acabou, então, morrendo na praia. E para surpresa, realmente foi surpresa de todo mundo, no vestiário, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, informou a diretoria, vou embora, chega, valeu, está rescindido o meu contrato, amanhã ou depois eu passo lá nas Laranjeiras para poder assinar a rescisão e segue a vida, pode correr atrás de um novo professor. E saiu chateado, disse que hoje o futebol já não é o mesmo, que com as redes sociais acabou o futebol no Brasil, todo mundo se acha técnico, que a torcida só vai em vez de incentivar, quando ganha não faz mais do que obrigação, quando perde está tudo errado. Ele realmente saiu muito chateado, o Renato. Aí, dentro das Laranjeiras também, o pessoal andou chateado com ele pelos erros cometidos. A impressão que ficou, Nicolás, assim, muito à distância, como eu costumo dizer sempre, que a gente não vive o dia a dia de nenhum clube, é que depois do ótimo Mundial de Clubes da Copa do Mundo, quando o Fluminense foi semifinalista, fazendo uma grande campanha, e foi a surpresa, né? Porque os favoritos lá eram Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Eles foram ficando pelo caminho e o Fluminense chegou na semifinal e perdeu para o Chelsea. E depois viria a ser o campeão. E aí parece que o Renato se achou um pouco maior do que é. Eu gosto dele. Muito franco, muito sincero, muito explícito, não fica aí escolhendo palavras, não. E é bom treinador, isso é inquestionável. Agora, aí voltou, o Fluminense voltou, não ganhava de ninguém. Foram 6 jogos, 7 jogos, sei lá, quase isso, sem ganhar. Demorou para engrenar. Recuperou-se. Demorou para recuperar o ritmo. E voltou bem, quando se recuperou, ganhando do Inter, em Porto Alegre, por 2-1, na Copa do Brasil. E depois se garantiu no jogo da volta, passando pelo Internacional com a sua classificação. Aí depois garantiu vaga também para a semifinal, e no Campeonato Brasileiro, uma campanha razoável, né? Faz uma média campanha aí que dá para brigar por vaga na Libertadores diretamente. Sim,
dá para brigar. Para ser campeão, nem pensar. O Fluminense falava, estou em 3 frentes ainda, dá para ser campeão da Sul-Americana, dá para ser campeão da Copa do Brasil. No Brasileirão é administrar. Pois bem, e foi embora agora a Sul-Americana. Então o Renato, às vezes o técnico está cansado das coisas que vê. Ele falou outro dia, muita gente não concordou, eu concordo, que no Brasil hoje não tem jogador que decide jogo mais, Nicolino. Aí os jogadores ficam chateados, porque está desmerecendo a minha qualidade. O Canóbio pode até lembrar Loirinho lá na frente, mas está muito longe do Doval, hein, ô Antônio Carlos? Só pelo cabelo na corrida, e mais nada, né? Só. Não tem jeito. Até porque o Doval era argentino e o Canóbio, se não me engano, é uruguaio, né? Então não é argentino. Tudo irmão. Como o Doval. Mano, mas o Doval era um monstro, né? Ídolo absoluto de Flamengo e Fluminense, artilheiraço, espetacular. Bom, e aí o Renato me parece cansado, Nicolino, das coisas de futebol, esse negócio todo, e aí vai dar um tempo aí agora e o Fluminense que corra atrás. Aí vai jogar futevôlei? Vai, não sai lá do Rio. A casa dele é a praia, dizem, né? Daqui a pouco ele tá por lá, levanta a cabeça. Pega o trabalho. Vai ter mercado ainda, sem dúvida alguma, no Brasil, e aí vai seguir a vida. Aí vem a questão, Nicolino, muitos torcedores do Fluminense, que vergonha, eliminado pelo Lanús, nosso time é muito mais rico, muito mais potente, vamos ser eliminados por um time médio lá do... Só que eu te falei, esse Lanús já chegou à final da Libertadores contra o Grêmio em 2017, vira e mexe ele está aí, se intrometendo no meio dos grandes argentinos, não é qualquer um, não é você achar, eu vou jogar com o Bambala Futebol Clube, não é isso, então tem que ter respeito, e o Fluminense acabou eliminando, isso acontece, esses resultados aí, a Sul-Americana, Nicolino, mostra muito isso, a gente tem visto ao longo dos últimos anos aí, resultados na Libertadores não, os resultados são mais, me parecem mais comuns aí, né, do que na Sul-Americana, quando as surpresas acontecem mais. Bom, o Fluminense pagou por isso e agora segue a vida, não vai acabar, ele vai já domingo pensar no Botafogo, no Campeonato Brasileiro, sem técnico, o Marcão sempre lá atuando como o assistente que fica por lá, o Marcão vai dirigir o time, o Fluminense corre atrás de um novo treinador em Sul-Americana, já é. Sul-Americana que tem hoje o Atlético Mineiro, tem que assistir o tape, ficar com a lição para não fazer papelão na sua arena às 7 da noite, recebe o Bolívar, que empatou o jogo lá na altitude de La Paz por 2-2. O Atlético precisa vencer. Hoje também tem o Once Caldas, que pega o Del Valle, lá na Colômbia, e já ganhou por 2-0 o jogo de ida, é o grande favorito. Amanhã, Universidade de Chile e Alianza Lima decidem a outra vaga em Santiago, 0-0 no primeiro jogo. E esse Galo aí, o Antônio Camo, vai ou não vai com o Sampaoli? Fazendo uma comparação com o Fluminense, Nicolino, o Lanús, para mim, é mais time na América do Sul do que o Bolívar. O Bolívar, ele joga bem na Bolívia. Quando sai de lá, não consegue nada. Então, o Atlético, hoje contra o Bolívar, você vê, o Fluminense ontem jogou em casa, como o Atlético jogará hoje, e entrou em campo perdendo por 1-0. Tinha que virar. O Atlético entra em campo empatando, porque o primeiro jogo foi 2-2. Então, basta uma vitória simples e a classificação vem. Se acontecer empate, tem pênalti. E eu vejo assim, se o Atlético hoje foi eliminado pelo Bolívar, segura a torcida do Galo. O pessoal já está cobrando demais, não sei nem se Jorge Sampaoli continua o seu trabalho pífio até agora. Estreou lá, chegou agora. Calma. Pode ir embora. Aliás, não deveria ter chegado, né? A não ser porque os times ainda contratam Jorge Sampaoli. Pelos resultados, o primeiro time que ele veio aí para dirigir o Santos, não quis ficar, foi pro Flamengo, não deu certo, Atlético Mineiro, não sei o quê. Olha, para mim é muita estrela e pouca luz, né? Aparece mais, né? Cara, tal, o Jorge Sampaoli, é isso, aquilo, e para mim ele não é nada, certo? É um técnico que eu não contrataria e não gostaria de vê-lo dirigindo o meu time. Então, tá no Atlético lá, que o Cuca não estava bem, vamos buscar outro e tal, pintou daqui, não tem outro, traz o Sampaoli de volta. O Atlético já conhece o trabalho do Sampaoli, não foi essas coisas. Vai então, o Cuca pro Fluminense agora. Boa. É uma boa indicação, hein?
Não, eu não pego o trabalho de fim de ano, vou esperar o ano que vem, aí já assumo em novembro, mas já também em final do ano mesmo, eu já pego aqui, já vou lá, né? E vai o Cuca pro Fluminense, nesse rodízio aí que a gente tem de treinadores no Brasil. Então, hoje eu vejo assim, para terminar, se o Atlético Mineiro não passar, foi eliminado pelo Bolívar, aí sim, aí é vexame. Deixar de se classificar contra o Bolívar em casa, depois até de ter buscado um empate na altitude, onde o Atlético reclama de alguma coisa, mas no final das contas foi bom, porque ele fez 2-0, tomou um empate, o adversário ainda perdeu um pênalti com um jogador a menos, né? Pode ser um resultado que foi bom de certa forma e ruim de outro, porque poderia ter ganho. Mas hoje, jogando em casa, tem toda a obrigação aí, até porque o Bolívar não tem nenhuma história aí mais forte dentro da Copa Sul-Americana. Dá perfeitamente para o Atlético Mineiro passar. E se não passar, rapaz, vai ser crise mesmo. Aí a coisa vai ficar muito feia lá pelos lados do gato. Libertadores de América, o Racing Clube é o primeiro semifinalista da temporada 2025. Antônio Carmo fez valer o mando ontem e ganhou novamente do Vélez Sarsfield por 1-0 e tá lá todo pimpão esperando Estudiantes de La Plata ou Flamengo que jogam amanhã. Hoje quem joga é o Palmeiras, pega o River Plate sentado em berço esplêndido no Allianz Parque, podendo jogar por um bodorrento 0-0. Amanhã, além do Flamengo, tem o São Paulo. O Racing ontem fez um primeiro tempo primoroso, mas não fez gol, ficou 0-0. E o River, acho que foi no começo do segundo tempo, né, que o Vélez teve aquele gol anulado, a bola não entrou, né, foi mostrado lá, a bola ficou, o goleiro conseguiu, ia tomando um frango lá com a bola no meio das pernas e conseguiu segurar a bola pelas penas lá e ela ficou um pouquinho em cima da risca, e a regra diz, para ser gol, a bola tem que passar inteiramente a risca, e ela não passou. Um tiquinho dela estava para cá, então não foi gol, corretamente o gol não foi dado. O Vélez deu uma melhorada no segundo tempo, o Vélez do Guilherme Esquiloto, mas que também depois não fez grande coisa, aí o Racing foi lá e fez 1-0 e acabou o jogo, né? Daí esquema argentino em campo, segura daqui, segura dali, já estava com 1-0 do primeiro jogo, 1-0 no segundo, aí o Vélez também falou, não vai dar para fazer 2 gols aqui, tá bom demais, vamos embora. E o River, tô com o River por causa do jogo contra o Palmeiras, e o Racing, campeão da Sul-Americana no ano passado, Nicolini, eliminou o Corinthians na semifinal, eliminou ganhou do Cruzeiro na final, vai já para a semifinal da Libertadores. Fato que não ocorria na vida dele há mais de 20 anos, chegar numa semifinal de Libertadores. O Racing passou um período terrível lá na Argentina, muitos anos sem ganhar título, depois no começo dos anos 2000 deu uma melhorada e agora vai. Mas fazendo camisa um bom trabalho que enverga aí. o varal, hein? Molecada aí, acho que é só Boca Juniors e River Plate. O Racing, sim, vai dar trabalho na semifinal, pode ser pro Flamengo, pode ser para quem for. Olho nesse Racing aí, Antônio Carmo. Não chega por acaso, não. Chega bem, é um time de qualidade, é um time que está animado, né? Como eu disse, campeão da Sul-Americana e já está na semifinal da Libertadores. Busca um título que ele só ganhou uma vez lá no distante ano de 67. Então vamos ver o que faz esse Racing, que prova, assim, ser um time copeiro neste momento e tem bola para a semifinal de eliminar ou o Flamengo ou Estudiantes que vão jogar amanhã. Bom, e o Palmeiras, né, você falou do Modorrento 0-0, que foi assim contra o Universitário do Peru na outra fase, mas o Palmeiras tinha vencido fora de casa por 4-0. Aí não quis nem jogar em casa e ficou num 0-0 que o torcedor dormiu no estádio. Hoje não vai ser assim, obviamente, né? O River Plate que vem babando, Gadiardo está lá convocando todo mundo, dizendo que é possível, sim, se pode. E já na outra vez a gente perdeu em casa 3-0, ganhamos lá 2-0, se não fosse o VAR a gente tinha ganhado o jogo, não sei o quê. Bom, o Palmeiras sabe, não está nada resolvido, Nicolini. É aquele jogo, se o Palmeiras conseguir imprimir a bola que está jogando, o ritmo de jogo que está jogando aí, os 3 últimos jogos do Palmeiras foram muito bons, contra o Inter e contra o Fortaleza em casa, pelo Brasileiro, 2 goleadas por 4-1 e os 2-1 sobre o River, semana passada lá. O Palmeiras está vivendo um grande momento. Se ele conseguir manter esse pique e mantiver essa produção, não tenha dúvida, vai passar, vai conseguir a classificação. Agora resta saber como é que o River vem. Não acredito no River precisando ganhar só por um gol de diferença, não espere o River, vamos atacar desde o começo, buscar o gol, não, calma,
Porque o River sabe que se ele toma um gol, 2 acabou. Então, vai vir um time de muita marcação no meio campo. O Palmeiras, no último jogo, ganhou o jogo, claro, porque o meio de campo do Palmeiras foi extremamente superior, e no futebol é o meio campo que define, e o River deve ter ali um time mais forte nesse meio campo. Não sei se mantém os 3 zagueiros do primeiro tempo lá ou não, o que vai fazer o Marcelo Gadiardo, que deve aprontar alguma surpresa para o Mister Abel Ferreira, que não terá surpresa, para que mudar? Com o Kelvin se recuperando para a lateral direita, esse rapaz que chegou muito bem lá, volta para o time e vai com o mesmo time que jogou lá, da mesma maneira. E impondo o ritmo de jogo forte, buscando a vitória. Mas nada definido. Aí tem aquele famoso detalhe, né, Nicolini? O Palmeiras tem feito gol no começo dos jogos, isso é muito importante. Quando você faz lá em Monumental de Núñez, na Argentina, o Palmeiras com 5 minutos abriu a contagem. Isso bagunçou a estratégia do River. O Palmeiras ficou mais forte. Se consegue hoje, nesse ritmo, fazer 1-0 logo, fica tranquilo. Se toma um gol, muda tudo. Então o jogo está aberto e o palmeirense sabe disso, que hoje é jogo muito difícil. É um clássico do futebol sul-americano. 2 das potências da América do Sul vão se enfrentar. Vantagem do Palmeiras, claro, jogar em casa, poder se classificar com empate, ela é grande. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar. Só para fechar, você falou do Racing Clube campeão de 67, era diferente naquela época. Foi um time que encantou a América do Sul e apareceu para o futebol sul-americano, foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. Em 67, o Racing Clube, e aí o Santos... Isso, aí o Santos estava aposentando o Gilmar, falou, preciso de um goleiro. Quem que é o goleiro campeão da Libertadores? Estava a Serras, traz do Racing para o Santos, né? O Serras veio do Racing, campeão, para o Santos, e jogou até 73, foi um dos grandes goleiros da história do futebol santista. Era diferente que trazer esses caboclos que a gente não sabe nem o nome, né, Antônio Carlos? Agostinho Mário Serras, goleiraço. Jogava de vez em quando com aquela boina, né, que era tradicional dos goleiros argentinos, e jogou até 74 no Santos ainda, né? E teve aquele jogo contra o Corinthians, que ele pegou um pênalti lá do Adãozinho, um gramado enlameado do Pacaembu, acho que foi o último clássico do Pelé, Campeonato Paulista daquele ano e tal, e o pênalti pro Corinthians, o Santos não concordava, o Serras parou no meio do gol, com o braço, tem a imagem, com os braços cruzados assim. Estou com os braços cruzados, vamos ver o que vai acontecer. Adãozinho bateu mal, ele bate que eu vou pegar. Adãozinho bateu mal, ele pegou o pênalti, ele falou, estava o Rivelino, ele falou pro Rivelino, bate os testes, né, Rivelino, e o Adãozinho bateu, ele pegou o pênalti, mas antes disso, campeão com o Santos, do Brasileirão de 68, junto com o Cláudio, campeão paulista de 69, né, campeão paulista de 73, enfim, um goleiro. E na aposentadoria do Gilmar. Quando o Gilmar se despediu da seleção brasileira em 68, justamente no Maracanã, num jogo contra a Inglaterra, aquela coisa toda. E o Racing, Nicolino, que tinha o Sebastián Verón como seu principal, um de seus principais jogadores, e hoje o filho dele... Jogou aqui no Brasil. Perfume zagueirão? Jogou no Cruzeiro, um grande zagueiro do Cruzeiro, bem lembrado por você aí. E hoje o Racing é presidido pelo filho do Verón. O Verón era La Bruja, esse é a Brujita, né? O Verón, filho, é o presidente. Mas jogou também. A carreira aí. Não, peraí, o Verón é do Estudiantes, estou confundindo. Peraí, volta. Ele é do Estudiantes. O Verón é do Estudiantes. Está no Estudiantes. Estudiantes, não mistura as coisas, não. O Racing é outra coisa. O Estudiantes que teve o Verón, e que pai, né, que foi tricampeão da Libertadores, né, 68, 69, 70, e agora tem o Veronzito, a Brujita lá no Estudiantes, que joga amanhã contra o Flamengo. Vamos consertar as coisas aqui, não vamos misturar Jesus com Genésio, não. Mas você lembrou bem do Serras e do Perfume aí, craques de bola do Racing, daquele grande time. Muito bom. Amanhã a gente fala mais do São Paulo, que pega a LDU e tem parada duríssima no Morumbis, e do Flamengo, que vai jogar pelo empate lá no estádio Jorge Risque, do Estudiantes em La Plata, que promete, Antônio Carmo, ter nego pendurado no alambrado. Vai ser uma pressão contra o Flamengo. É a hora do Flamengo ver se tá em outro patamar ou se não tá. Para mim, se o Flamengo chegar lá e falar assim, bola em mim, atropela o Estudiantes, aí o Flamengo, para mim, é o grande favorito do ano para levar tudo pelo elenco que tem. Mas vai ter uma prova de fogo
contra o Estudiantes amanhã, pressão, é contra a bola é 10, o campo é 10, o árbitro é 10, tudo é 10 lá. Não tem essa, como você mesmo disse, vai ser pau bravo, Antônio Carlos. E o jogo, Nicolás, ganhou um patamar diferenciado aí, uma pressão por conta daquilo que aconteceu no jogo do Maracanã. Sim. E da Conmebol ter anulado o cartão do Plata. Não, isso eu não concordo, eu acho que a Conmebol não pode ficar interferindo. Tinha acontecido com o Cruzeiro do Dedé, num jogo lá na Argentina também. Então a Conmebol é o seguinte, se você anula aquele cartão, simplesmente é uma coisa, beleza. Mas o andamento do jogo, se o Flamengo ficasse com o Plata naquele jogo, fatalmente não tomaria o gol. Aí a decisão é muito simples, né? Vamos anular o cartão, beleza, mas peraí, vai anular o gol do Estudiantes, que saiu depois da expulsão do Plata? Não vai. Então eu acho, Nicolino, que o erro aconteceu, a não ser que seja realmente algo que vai mudar a história do futebol do mundo, senão vai ter que ficar na conta do juiz e do VAR, que tem lá, VAR para quê? Que não serve para nada, né? Então, foi uma coisa assim para... como o Flamengo foi prejudicado na arbitragem, a Conmebol quis passar a mão ali na cabecinha, desculpa aí, Flamengo, nós vamos fazer o seguinte, vamos anular, como se o Plata fosse o Zico, né? Sem ele, amanhã o Flamengo não ganharia do Estudiantes. Pode ser até que ele entre em campo e faça 5 gols, e o Flamengo ganhe de 5-0 com 5 gols dele. Tá vendo aí? Se a Conmebol não tivesse cancelado o cartão, o Flamengo não tinha ganho. Mas se ele não fosse jogar, não é por isso que o Flamengo ficaria mais fraco. Mas é uma decisão. E aí, isso tudo aí deixou o pessoal do Estudiantes muito bravo, dizendo que a Conmebol está ajudando o Flamengo. Lá no Brasil estão dizendo que o Flamengo foi roubado no primeiro jogo e que vai vir aqui, vai massacrar. O Flamengo acabou tendo uma pressão maior em cima dele por conta dos acontecimentos de extracampo. E esse fato aí da Conmebol não ajuda em nada para mim, viu, Nicolino? Não resolve nada a situação. Então vai ter que fazer isso em várias e várias ocasiões. Não é só nesse jogo. Tem tanto jogo aí que acontece coisa errada, a Conmebol chega no dia seguinte e fala, agora vamos ver o resultado do jogo. Opa, peraí, foi 2-1, não, aqui nós estamos mudando, é 3-1 para o outro time. Não vai fazer isso, né? É isso. Estou contigo nessa, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar. Olha, Série B passando em revista. Ontem o Novo Horizontino conseguiu importante vitória na Curuzu, afundando o Papão 1-0 e se mantendo no G4. Não deixa o Atlético Paranaense chegar. Antônio Carmo, abre 4 pontos, o Atlético Paranaense pode ganhar na rodada que fica fora do G4 e o Novo Horizontino se segura. Ferroviária e Goiás, 1-1. Hoje, Vila Nova e Cuiabá, CRB e Botafogo, Atlético e Atlético Paranaense, Operário em Ponta Grossa contra o Amazonas, o Volta Redonda joga aqui no Raulino de Oliveira contra o Remo. Amanhã a conclusão da rodada. E amanhã tem Curitiba e Criciúma, que é o vice-líder contra o terceiro colocado, né? Se o Criciúma ganha, ele passa o Curitiba e assume até a liderança do campeonato junto com o Goiás. O Criciúma está bem. E o Novo Horizontino, depois de passar, de ter aquela barrigada, né, no campeonato, trocou de técnico, ficou 5 jogos sem vencer, agora são 3 vitórias seguidas. E essas 3 vitórias deram ao Novo Horizontino de novo o G4, como você disse, qualquer resultado no complemento da rodada não tira o Novo Horizontino da 4ª colocação. Novo Horizontino que vai receber o Vila Nova no próximo jogo atuando como mandante. Vamos ver o Atlético Paranaense. 5 vitórias seguidas, Nicolino. Não é fácil engatar uma 6ª, uma 7ª vitória, uma 8ª. Sempre é um tropeço aí. E hoje é contra o Atlético. É aquele jogo que o Atlético Paranaense, puxa, como o Novo Horizontino ganhou fora ontem, se a gente quiser continuar na briga, temos que ganhar também fora de casa, e o Atlético, a exemplo do Paysandu, batido pelo Novo Horizontino, está lá na parte de baixo da tabela, mas está fora ainda da zona de rebaixamento. Agora o Paysandu, dificilmente escapa, né? Não consegue ganhar de ninguém, só 4 vitórias na competição, e aí perdendo em casa mais um jogo fica difícil. Antônio Carmo, para fechar, dança das cadeiras. A gente começou falando da saída do Renato Gaúcho do Fluminense, o Internacional, alguns setoristas chegaram a falar, Zubeldia vai chegar, mas no fim da tarde, Ramon Dias foi apresentado pelos lados do Beira-Rio e é o novo técnico para a sequência da temporada do Internacional de Porto Alegre. O Vitória levou seu amigo Jair Ventura, Antônio Carmo, para ver se escapa do rebaixamento. Você sente uma saudade do Jair Ventura no Santos, fala a verdade, hein? Você fala, já passou. Volte para o Santos. Aquela saudade muito passageira.
Então, Nicolino, é o seguinte, o Jair Ventura sai do Avaí, vai pro Vitória, que estava com o Thiago Carpini, outro também, que não vai para lugar nenhum, né? E o Inter surpreendeu todo mundo, porque ele usou o Zubeldia ali, de coelho na corrida, sabe aquela corrida, tem o coelho que larga na frente, aquele corredor, para fazer ali né? Lá em São Manuel, a gente chama de boi de piranha. Boi de piranha, também tem isso. Aí chega no meio da corrida, sai, né? E o Zubeldia foi o boi de piranha também do Inter. Aí entrou na frente, vieram lá, né, os peixinhos, e aí com águas tranquilas chegou Ramon Dias. Vai resolver? Não sei. Fez um bom trabalho no Corinthians, foi campeão paulista, depois foi demitido. Onde ele estava? Acho que ele estava no Olímpia, né? Ficou aí pouquinho tempo, depois que saiu do Corinthians, ele com o filho dele aí. Eles chegaram a ser cotados para ir para o Santos. O Santos negociou com ele antes da chegada do Kleber Xavier, uma coisa assim. O Santos troca de técnico também 3, 4 vezes por ano, e aí não foi. Não sei, Nicolai, vai para o Inter aí, o que pode ser feito. São mudanças, né? Muito diferentes. O time acaba tendo a necessidade de ter um técnico que possa dar uma resposta. E o que o Inter quer neste momento do Campeonato Brasileiro? O Inter quer apenas e tão somente ficar livre da zona de rebaixamento, onde ele não está tranquilo, não está tão folgado assim. Não adianta vir falar, vai fazer um projeto para Libertadores. Primeiro é o seguinte, não cair, depois tentar uma vaga na Sul-Americana, se der para chegar lá um pouco mais à frente. E hoje ele vai ver o Grêmio pegar o Botafogo. Hoje tem 2 jogos atrasados, hein, Nicolino? Jogos importantes do Brasileirão, da 16ª rodada. O Grêmio, que derrubou o Roger no Inter, por isso está chegando o Ramon Dias. O Grêmio joga em casa contra o Botafogo. O Botafogo, se ganhar hoje, passa o Mirassol e vai para 4º lugar no campeonato, se quer alguma coisa também. E o Grêmio, ganhando hoje, dá um passo muito grande para sair ali de qualquer ameaça de rebaixamento. E Vasco e Bahia. O Vasco empatou bem com o Flamengo, e o Bahia, que também está na briga ali, 4º, 5º, 6º lugar, por ali, nessa batalha na parte mais de cima. E o Vasco também com esse jogo atrasado. Se ganhar hoje, dá uma respirada. Vamos ficar de olho, Antônio Carmo. Excelente quarta-feira para você. Amanhã tem mais. A gente se fala. Um abraço, Cláudio Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando. Agora